Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas. Ainda em continuidade aos 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual, que é esse Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje estamos recebendo para a nossa palestra o nosso querido Luiz Guimarães, com a palestra com o tema dor, sofrimento e resignação. O ser humano tem como rotina em suas existências a dor e o sofrimento. Não é por acaso que passamos por essas tribulações. O mundo em que vivemos é um ambiente próprio para essas provas e expiações. Colheita obrigatória da semeadura equivocada que muitas vezes nós cometemos. Conhecer a lei de causa e efeito é o alento que nos leva à aceitação, que por sua vez dá-nos a resignação pacífica, mas não acomodada daquilo que nos chega. A fé e a esperança são os suportes para as nossas vicissitudes, nossas necessidades e para as nossas dores. O nosso querido amigo Luiz Guimarães, para essa palestra com esse tema dor, sofrimento e resignação. Mas antes vamos, como em todo trabalho na Casa Espírita, fazer uma prece, a prece inicial. Mas antes eu peço a todos uma vibração para uma irmã nossa, Tile Maria Evangelista da Silva, que na madrugada de hoje retornou para o plano espiritual. Que a espiritualidade amiga a receba com muito carinho e com muito amor. Senhor Jesus, querido mestre, querido irmão, aqui estamos reunidos em teu nome para buscar o necessário conhecimento para nosso crescimento e a nossa evolução. Senhor, permita que os espíritos amigos, os nossos guias, os nossos mentores espirituais, nos auxiliem nessa caminhada, para que possamos, assim, seguir o teu caminho, os teus ensinamentos, a tua exemplificação, para chegarmos até o Pai. Pois sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que a tua luz, Senhor, esteja sempre conosco. Que a espiritualidade amiga, trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus, possa estar sempre nos auxiliando nesse nosso caminhar, em busca do nosso melhoramento interior, da nossa evolução. Muita paz, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Permitiu-nos a bondade e a misericórdia divina que aqui estivéssemos para mais um encontro fraterno
de estudo da divulgação da doutrina dos Espíritos, a doutrina que nos revela, consola e redime. Nosso tema de hoje será sofrimento, dor, sofrimento e resignação. Na realidade, a dor e o sofrimento é um binômio inerente ao ser humano, neste planeta de provas e expiações. A resignação é que será o objetivo a atingirmos. Então, há de se perguntar, qual será o maior desejo do ser humano na Terra? Todos nós temos anseios. Será dinheiro, saúde física e mental, bens materiais, um bom emprego, uma família feliz, status social? Todos esses fatores são inerentes à vida material e necessários. Mas tudo isso é o suficiente para a felicidade? Será o caminho da paz? A paz da consciência? Há um diferencial entre paz e felicidade. A paz é do espírito. Alguém que por acaso faz um vestibular está feliz porque foi bem sucedido. Mas se tiver com um parente enfermo na UTI, não está em paz. Consequentemente, são duas coisas diferentes. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe dada por prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, nós precisamos, digamos que, entender os momentos de felicidade como uma dádiva divina, já que o mundo não é de felicidade plena. E não maldizer os momentos de turbulência, porque faz parte do ciclo das nossas existências. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Ou seja, para adentrarmos ao reino celestial, precisamos estar isentos de impurezas, de imperfeições. Qualquer uma delas nos impedirá de adentrar no reino celeste. Eu vos disse, tais coisas tendes em mim no mundo. Tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Esta é a mensagem que Jesus nos deixou. Eu venci o mundo com o quê? Com perseverança, com fé, com esperança, com coragem, com vontade. Sem isso, nós não saímos do lugar e o que se chama de problema, que eu chamo de desafios, vão nos acercar de tal forma que nós ficaremos inertes. Então, podemos dizer que felicidade é um cochilo do tempo em momentos de nossas vidas. São pequenos momentos que nós busquemos que eles se tornem horas, mesmo que sejam segundos. Chegamos na dor. Segundo Buda, a dor faz parte da vida, mas que a própria vida ensinará o caminho para deixarmos de sofrer. Por que a vida ensinará? Porque a vida é uma escola. Nós estamos numa escola e estamos no hospital. A escola para nos dar lições, nos cobrar as provas e um hospital para cuidar da alma enferma. Consequentemente, nós seremos felizes de acordo com o nosso interior, com aquilo que nós produzimos, praticamos e que retornará para nós como energias positivas. Dor é uma sensação tal que não se quer continuar a senti-la ou sofrê-la novamente. Obviamente que dor não é agradável para ninguém, porque nos traz alteração do senso crítico de nós mesmos, e nós somos abalados com aquela dor pertinente,
que nos deixa incapacitados, não é? Isso aqui temos na Grande Esperança, página 22, segundo Charles Richer, fundador da metapsíquica. A dor é uma sensação tal que não se quer continuar a senti-la ou sofrê-la novamente. No problema do ser da dor, de Leon Denis, nós temos no capítulo A Dor. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. A história do mundo não é outra coisa que a sagração do espírito pela dor. Sem ela não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. Toda glória tem seu sacrifício, tem um esforço. Nada é por acaso, nada cai do céu. Nós temos que ir buscar aquilo que almejamos, aquilo que queremos praticar, conhecer, adquirir. Deus nos dá as dificuldades, os problemas, que são as cercas para que não nos afastemos dele. E, por consequência, não nos distanciemos da felicidade e da paz a qual fomos criados. Isto aqui nós temos, em Trocando Ideias, de Ricardo Oreste Forni. Veja bem, o que nos chega, que nós entendemos como ruim, desagradável, pode ter por trás disso uma grande lição que nos fará evoluir. E Deus, como ele aqui diz, nos dá esses problemas, as vicissitudes, como cercas para que não nos afastemos dele. E se pensarmos bem, em qualquer tribulação do ser humano, ele recorre a Deus. Então, ele está nesta cerca, pedindo a ajuda do Pai, sempre pronto a nos estender as mãos. Mas nem sempre estamos prontos para que recebamos as graças de Deus. O arrependimento, que aqui está já cobrido, é o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só. São precisas as expiações e a reparação. O arrependimento é algo de sentimento nobre. É necessário que ele seja o primeiro passo. Mas aquele mal que nós fizemos precisa ser reparado, porque nós prejudicamos alguém de alguma forma. E não basta somente o arrependimento e o mesmo que seja perdoado por aquele que nós prejudicamos, nós precisamos reparar o mal que realizamos. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aqui temos no Céu e Inferno, página 112. A dor no âmbito do conceito médico. A Associação Internacional do Estudo da Dor assim define: dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tissular real ou potencial, ou ainda descrita em termos que evocam essa lesão. Tecidual do tecido orgânico, né? E pode ser em potencial. Uma fratura é uma dor muito maior do que uma simples pancada. Mas a pancada também pode trazer pequena lesão, não de grande intensidade a ponto de ser igual a uma fratura. A dor física tem seus efeitos atenuados por meio de medicamentos e outras intervenções médicas. A dor física, podemos dizer que ela é mais fácil de passar, de ir adiante, porque os medicamentos, os analgésicos são potentes e alivia aquilo que nós sentimos com a dor. Eu diria que a dor irresignada aumenta o sofrimento. Aquele ser que é cometido de uma dor e passa a reclamar 24 horas porque aquilo aconteceu, porque foi comigo, essa dor vai havendo um ciclo vicioso de pensamento negativo e vai exacerbando aquele sentimento de dor, que vai levá-lo ao sofrimento, que é algo mais profundo do que a dor. Nós temos aqui que o sentimento
É o esplendor da centelha divina que anima e vivifica o espírito. Ou, para melhor dizer, é a essência do próprio espírito. A dor moral é o sopro que desperta os sentimentos, como a aragem ressuscita a brasa amortecida sob espessa camada de cinza. Observemos aqui que a dor moral é muito mais profunda e desperta o sentimento mais interior que nós temos. Eu diria que é a dor da consciência. Porque a dor física não atinge a nossa consciência, mas a dor moral é fruto da nossa consciência, nos cobrando o porquê e como resolver. Sofrimento. Considera sofrimento toda sensação que causa dor, incômodo, mal-estar ou infelicidade à pessoa. Vamos ver adiante o significado mais profundo do sofrimento. O conceito médico de sofrimento. Eu diria aqui que a dor é fisiológica, é orgânica, o sofrimento é psicológico. O sofrimento é um campo mais abrangente e complexo do que a dor. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Observe que no sofrimento, a integridade do eu está sofrida. Alguém que é saudável, de repente, fica paraplégico, fica incapacitado. Ele pode não ter nenhuma dor física, mas a dor moral, a sua sensação de inatividade, vai lhe levar a um sofrimento. Precisa de amparo psicológico, não é só o médico que vai resolver. Porque o sofrimento é da alma. O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. É algo mais profundo. É aquela, poderia ser uma dor interior que só você sente. A dor externa, a dor física, você pode gritar, todo mundo vai saber, mas a dor moral, a dor interior, que é o sofrimento, pode ficar somente com você. Você é que fica amargurando aquela sensação. O sentimento de vitimização é muito comum. Pessoas que buscam essa fuga, isso é uma fuga, onde o mundo está contra a criatura, nada prospera com ela, tudo dá errado. Então ela cristaliza esse sentimento de vitimização, de sofrimento, de negativismo e vai curtindo aquilo e vai abrindo brecha para as obsessões, porque o astral está abaixo e as energias que estão nessa criatura estarão condizentes com aquelas que estão ao seu derredor, no mesmo nível vibracional. Com esse tipo de atitude, o indivíduo acaba se tornando vítima de sua própria história de vida. Ele terceiriza tudo que lhe dá errado. O pessimismo acompanha a sua existência. Se ele se deu mal em um empreendimento, o próximo ele já vai pensando que vai se dar mal. E se dá, porque a energia que ele está captando e que ele está emanando é negativa. As pessoas que sofrem de vitimização crônica acreditam que tudo lhes acontece de errado, que só elas passam por situações complicadas e difíceis e sugam a energia e a atenção de outros com a sua negatividade. Esse tipo de sentimento, tipo de vida que alguns praticam, contagiam, porque as energias se misturam. Há contágio também pelo pensamento negativista. Se nós não buscarmos nos blindar com a prece, com o otimismo próprio que deve ser de cada um, nós vamos nos contaminando com isso também. Causas dos nossos sofrimentos. Cada consciência é filha das próprias obras. Conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço.
É a lei do mérito, de que ninguém escapa. Justiça divina, Chico Xavier por Emmanuel. Observe que hoje se fala tanto em meritocracia. A lei divina já existe, a meritocracia. Cada um segundo as suas obras. Você vai ter o que merecer, o que fez por onde ter. E na vida presente nós temos QI, quem indique. É o mérito de quem é indicado. Consciente dessas verdades, cabe-nos buscar o aperfeiçoamento a partir dos nossos pensamentos e atitudes, elegendo os que edifiquem e promovam o nosso crescimento moral e espiritual. Deixar claro que tudo nasce no pensamento. O pensamento é a usina motora onde nós formatamos, planejamos tudo que nós precisamos, que nós queremos, bom ou ruim. E vamos colher depois a semente plantada. Eu diria que a precipitação das atitudes leva-nos aos precipícios da amargura. Quando nós nos precipitamos no assodamento, no ímpeto, geralmente deve dar errado, porque não houve o bom senso, não houve o equilíbrio para que houvesse o desfecho razoavelmente bom para aquela situação. Platão viveu no ano 426 ou 27 a.C., não se sabe ao certo, mas ele disse: o homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Observe aí a sabedoria. O sábio observou como estava sofrendo aquele outro e se preveniu e não caiu naquele caminho equivocado. E o inteligente, é melhor do que ele que não seja, aprende com seus próprios erros, seus próprios sofrimentos. Sofrimento em família, reencontro com o passado. Todos nós espíritas sabemos que existe uma programação reencarnatória onde tudo é acordado em função da nossa capacidade de receber aquelas atribulações, aquelas expiações e provas. E na família é o primeiro foco de encontro do ser humano. É a célula da sociedade. É lá que existem as primeiras provas e expiações de conviver com aqueles que são diferentes de nós e alcançarmos a necessidade do próximo, nos colocando no lugar dele. Não é por acaso que essa convivência familiar se faz necessária. Tudo é programado. Desavenças entre irmãos, pais e outros da mesma parentela são comuns em nosso dia a dia. Isso é o que mais se vê todo dia. Corrigir os desajustes do passado é compromisso assumido no planejamento reencarnatório. Todo esse contexto que eu estou falando nos ocasiona dores e sofrimentos. É por isso que eu trago esses detalhes que fazem parte do cortejo que nos circunda. Aqui, os sentimentos negativos: egoísmo, orgulho, ódio, rancor, que é a ferrugem do coração, inveja, arrogância, maledicência, entre outros. O rancor eu considero como um ferrugem porque ele fica corroendo o nosso interior, revivendo aquela situação que não foi agradável, que foi desgastante, e quanto mais nós nos lembramos, mais nos corroemos e nosso corpo físico vai receber essa energia negativa e nossas células vão começar a trabalhar de forma equivocada. Aqui nós temos o equilíbrio tão necessário. A emoção conduz ao impulso. A razão requer paciência. Situações difíceis que somos acometidos, é preciso que contemos até 10, como se diz comumente, para que, neste período de paciência, nós possamos equacionar a melhor forma de sair daquela situação. Mas, geralmente, nós agimos no impulso, na emoção, e não temos o discernimento de que a razão, que vai exigir um pouco de paciência, poderá nos trazer um resultado muito mais promissor do que agirmos pelo impulso.
O impulso é reação. Procuremos não reagir, procuremos agir. Então, podemos dizer, como seria bom se andassem juntos como as irmãs siamesas, a emoção e a razão, porque estaria havendo um equilíbrio para o desfecho satisfatório. Os sentimentos inferiores, a começar do egoísmo, levam-nos a cultivar os demais com o mesmo padrão vibratório. São vários sentimentos negativos que nos prejudicam. O egoísmo seria a chaga da humanidade e com ele vem os demais, vem atrelado ao egoísmo. Eles ofuscam a nossa razão, impedindo-nos de perceber aqueles outros nobres como a benevolência, a indulgência, perdão, amor, caridade, entre outros que nos elevam espiritualmente. A cólera, aqui está coberto, e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, esses sentimentos, cujas energias são densas, prejudiciais, elas atingem o nosso cosmo orgânico e nossas células ficam prejudicadas na sua fisiologia, na sua forma de trabalhar, e a nossa parte de imunidade, responsáveis que são algumas delas, vão sair prejudicadas e surgem as infecções e as afecções. Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, de um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Revista Espírita, maio de 1867. Então, a psicosfera de cada um de nós, ela é individual porque parte de nós, mas ela não fica conosco. As energias se espraiam pelo ambiente, tanto é que muitas vezes chegamos num ambiente meio conturbado e saímos também conturbados, porque somos contaminados. Agora, imagine os bilhões de criaturas que habitam a Terra com os pensamentos negativos para o mal, como ficaria a psicosfera do universo. É assim que ainda estamos, por sermos um planeta de provas e expiações. Nós temos aqui a psicografia Leis do Amor, de Chico Xavier com Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel. Causas espirituais das doenças. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo, e o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? É uma pergunta que pode se fazer com frequência. A mente, como é sede de tudo, ela pode nos trazer de bom ou de mal. Aqui está uma criança pensando, ninguém sabe em quê. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Palavras de Emmanuel. Então, a força da mente, nós não temos a mínima condição de avaliar esse potencial que nós temos ainda desconhecido. As células bipilotam nossos pensamentos, palavras de Deepak Chopra, um médico indiano, como que diz, ela está aguardando a energia que nós vamos demandar da mente para que elas trabalhem. Estão lá esperando, bisbilhotando o que é que vai chegar. Dependendo do que venha, vai depender do resultado do trabalho das nossas células. Estima-se que no corpo humano contém 100 trilhões de células, todas ativas, não tem nada inativo, todas funcionando e nos trazendo bons ou maus resultados da sua fisiologia. Aqui nós temos um pequeno labirinto, mas que é fácil. Pensamento, energia. Pensamento tem energia positiva ou negativa. Um campo magnético, porque todo campo energético cria um campo magnético.
gera a nossa psicosfera. Essa energia benéfica ou maléfica vai para a nossa circulação, que é um grupo de células, de organismos, de órgãos que interagem. Passou na circulação e volta para a célula e torna-se um ciclo frequente. A célula, por sua vez, ela tem a chamada mitose, se divide ao meio, mas quando ela recebe energias que não são condizentes, ela se divide aleatoriamente. E daí chegam as doenças, as mais diversas, pela imunidade que cai, porque ela não executa a sua função com a exatidão necessária. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Então, observe a força que o nosso pensamento tem e nós não conhecemos o devido potencial. Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, observe, pensamento, eletricidade e magnetismo andam em conjunto, mas a qualidade deles vai depender de nós. Ainda aqui, pensamento é um campo das energias. Do pensamento nós temos o discernimento e depois as atitudes, que serão boas ou mais. E aí vamos ver as consequências. Consequências das más atitudes. O adensamento de energia negativa, queda da imunidade, adoecimento por infecções, afecções, dores musculares, insônia, depressão, cefaleias, neoplasias, entre outras. Tornamos-nos enfermos dependendo da qualidade dos nossos pensamentos e atitudes. Por esse contexto que até agora nós chegamos aqui, nós observamos que muitas das dores que nós temos, nós somos os verdadeiros culpados. Nós aqui buscamos essas dores pelas condutas, pelos pensamentos que não devem ser cultivados. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio, diz Emmanuel. Então, o desequilíbrio mental, a ansiedade, que é um deles, é o princípio de toda desordem mental. A desarmonia mental começa pela ansiedade. Escolha das provas. Aqui está cobrindo o livro, está cobrindo aqui, infelizmente, a taxa. Questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o livre-arbítrio. Uma misericórdia de Deus. Deus nos faculta escolher o caminho que vamos trilhar. Nada nos obriga. Nos deixa livres para isto. Agora, as responsabilidades serão nossas. À luz dessa lúcida resposta, e vivendo num planeta de provas e expiações, depreende-se que a dor e o sofrimento fazem parte da nossa trajetória no orbe, não como uma sentença, mas por nossa escolha, para que se cumpra o processo evolutivo através da lei do Criador. Então, nós estamos aqui passando por tudo aquilo que nós planejamos e consentimos e aceitamos para vivenciarmos aqui no orbe terrestre. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Isso aqui é o poeta Guimarães Rosa. Então, por que nós vamos reclamar da vida se nós escolhemos a vida? No planejamento reencarnatório, nós fazemos a escolha. E por que está reclamando do que você escolheu? É um contrassenso, né? O remédio amargo.
Quem é mais antigo, o mais vivido, tomou a emoção de Scott, remédio amargo, vitamina D, vitamina A, péssimo gosto. Mas quantas vezes, na base do sacrifício, aceitamos um remédio amargo para a cura ou prevenção das enfermidades? Trazendo, por analogia, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas provas e expiações, é o remédio amargo, é o bálsamo da alma para que nós possamos purificar, curar o nosso espírito enfermo. Então, não precisamos estar reclamando, aceitar com resignação. A dor é o bálsamo da alma. Resignação. Resignação, eu diria que é o capítulo difícil, que a dor e o sofrimento nós não escolhemos. Escolhemos na vinda, mas aqui nós temos que aceitar e cumprir. Mas a resignação é algo muito mais profundo, porque vai do sentimento pessoal dos males praticados, o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, que nós estamos aqui para depurar o espírito enfermo. Então, se sabemos disso, se temos consciência disso, é preciso que estejamos resignados, que a reclamação a nada leva. Resignar é aceitar pela razão as dores, sofrimentos e infortúnios da vida, racionalmente, sabendo da nossa trajetória no orbe terrestre, do porquê nós existimos, de onde viemos, para onde vamos. Esses são os ensinamentos que a doutrina nos traz e nos dá um alento de que nada está perdido. Nós estamos no caminho de perdas e ganhos, mas vamos lutando para que os ganhos vão se somando mais. A aceitação pacífica não implica em acomodação. Implica ser pacífica é não sentir revolta. Devemos buscar solução para tudo que nos aflige, sem assodamento, valendo-nos do bom senso. Então, é preciso que haja racionalidade. É por isso que a fé raciocinada é digamos, uma escolha que nós fazemos para nos sairmos bem com essas atribulações que a vida nos traz, ou que nós fomos buscar na vida. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Evangelho segundo o Espiritismo. Insensatamente, a revolta deixa cair o fardo, que é nosso. Vamos ter que voltar para ir buscar. Não compete a ninguém trazer o nosso fardo. É plantio nosso e a colheita será nossa. A resignação educa e redime. A revolta acende a chama do sofrimento. A criatura que está com uma dor e se revolta, essa dor vai se tornar um sofrimento. Vai exacerbar e muito aquela sensação de angústia, de mal-estar e de sofrimento. A doutrina espírita revela de forma inconteste as causas dos nossos sofrimentos, conforme eu disse. Ela revela por que nós estamos sofrendo. Que Deus não ia criar os seus filhos para serem sofredores. Não há justificativa se Deus é bom, justo e misericordioso. É através dela que entendemos a reencarnação como dádiva divina que nos confere a oportunidade de reparação dos equívocos do passado, dando-nos a convicção de que não sofreremos eternamente, como outrora era divulgado, que ia ficar no fogo eterno, coisa de que o valha. Nós, imperfeitos, não deixamos um filho sofrer eternamente, como Deus, inteligência suprema, misericordioso, ia deixar os seus filhos sofrendo eternamente. Isso era para, digamos assim, apavorar o povo, para que o povo tivesse medo de Deus e não respeito a Deus. Deus é bom, misericordioso e justo, não permitiria isto. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa promessa de Jesus, para nós, já é um lenitivo, já é algo assim grandioso para que nós nos vinculemos a essas palavras e tenhamos fé e esperança de que tudo é passageiro. Na vida, nós temos os ciclos que fazem viver. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Allan Kardec que nos traz isso. Por que resignar? É muito importante nós fazermos as perguntas. Qual a razão da resignação? O porquê? Pela fé nas promessas de Jesus através das bem-aventuranças. Se temos fé nas palavras do Mestre, este aqui já é um fator que nos leva a resignar. Aceitar isto como verdade, que é, e se vincular à trajetória de sua vida, buscando resignar-se. Por sermos os únicos responsáveis pelas nossas dores e sofrimentos. Não tem ninguém, além de nós, responsável por isso. Então, nós temos consciência disso, precisamos estar resignados para essas dores. Pela convicção de que as provas e expiações são as portas da nossa redenção. Através delas é que nós vamos dando condições ao nosso espírito elevar-se e adentrar no reino celestial. Não poderá, do jeito que está, um de nós, do jeito que está, chegar ao reino celestial. Não tem como. O campo vibratório, a princípio, já não é condizente com aquele reino. Agora, como resignar-se? Não é uma fórmula. Através do conhecimento da lei de causa e efeito, da imortalidade do espírito, da justiça da reencarnação, ter consciência da razão dos nossos sofrimentos, despertar para a humildade, extirpando as amarras do egoísmo e do orgulho que nos aprisionam. Isso não é regra, mas é um pequeno dado para que nós tenhamos consciência dessa necessidade. Aqui nós temos dor e sofrimento, um cárcere que nós construímos para nós mesmos, onde abriga o egoísmo, o orgulho e as demais insensatez do ser humano. É um cárcere que nós somos o carcereiro, nós temos a chave. Só nós adentramos nele e poderemos abrir. Na escuridão da ignorância, o homem vive encarcerado em si mesmo. Amai-vos e instruí-vos, já disse o Espírito de verdade. Instruí-vos para sair da ignorância. E saindo da ignorância, nós vamos ter o conhecimento necessário para mudarmos o rumo de nossas vidas. Escolher o caminho menos espinhoso, o caminho da sabedoria, seguindo Jesus. Então, aberto esse presídio, nós nos libertamos e vamos ter a consciência do dever da resignação. É fácil? Não. Mas é possível. O vestibular, quantas vezes é difícil, a gente tenta 2, 3, 4 vezes e passa. Então, não podemos esmurecer. Temos que viver com coragem, paciência e resignação, perseverança, fé e esperança. Aqui temos um exemplo de resignação. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Tuitaba, tetraplégico e cego, aos 17 anos, revelou-se um bom jogador, mas foi acometido de artrite reumatoide, que o levou à invalidez. Foi expositor espírita, fundou creches, centros e escreveu vários livros. Está aí. O corpo mutilado, mas o espírito elevado. Foi preciso que construísse uma cama especial para ele, para que ele fosse peregrinando e fazendo palestras. E tinha que usar um peso de uns 30 quilos. Suportou
o sofrimento, as dores, o sofrimento, ele foi produzir, tornou-se útil para nós, como exemplo e pelo que ele produziu. E tem outros. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus. Aqui está a nossa centelha divina, adormecida. E no interior de todos nós, não tem um sequer que não tenha essa centelha divina. Mas é preciso que ela brilhe, para que dê exemplo para os outros, para a glória do Pai. O Espírito é como um diamante. Ele está embrutecido, está com máculas. Para reluzir, precisa ser lapidado. E essa lapidação insere-se nas dores e nos sofrimentos pelos quais passamos. É essa lapidação que é necessária para que venha reluzir. E aí nós vamos mostrar a luz interior que nós temos adormecida, espraiando-se para os demais. Aqui uma pergunta: como está o nosso esforço para o crescimento espiritual? Numa escala de 0 a 10. Essa seria a escadaria evolutiva. Onde é que nós estamos? Qual o degrau? Quem vai avaliar somos nós. Ninguém pode fazer por nós. Porque conhecemos as pessoas, mas o interior de cada um, só cada um conhece. E aqui nós temos Francisco de Assis, que me dê força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Veja como é importante 3 fatores, né? Força, coragem e perseverança, a resignação para aceitar e sabedoria para distinguir as coisas em si, para ver como vai se comportar diante dos fatos. Francisco de Assis. Como estamos no advento do Natal, temos aqui uma mensagem para todos vocês. O mundo é todo um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em bando. E Jesus continua procurando a humildade manjedora do amor vivo. Natal, eis a divina redenção. Regozija-te e canta a renovação. Mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Isso quem nos manda é Chico Xavier. Então, desejamos um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo para todos vocês. Muita paz. Bom, meus irmãos, vamos agora orar para finalizar os trabalhos da noite. Inicialmente agradecendo ao Pai a misericórdia do Criador por consentir que estejamos presentes aqui, divulgando o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, com energia elevada ao alto, rogando a gratidão do Pai por tudo e que a nossa humanidade seja beneficiada com as luzes eternas do mundo celestial, que minimize o sofrimento de tantos irmãos que padecem, enfermos do corpo e da alma, que possamos a cada dia amanhecer melhor na prática do bem, na esperança do mundo dos ditosos que nos aguarda. Muita paz para todos.